Carta de Paulo a Tito, terceiro capítulo e último, versículo de número 1. Carta de Paulo a Tito, terceiro capítulo, versículo de número 1. Carta de Paulo a Tito, terceiro capítulo, verso 1, diz assim: a obediência às autoridades, a salvação pela graça leva às boas obras. Vamos ler o verso 1, depois nós estaremos da outra tradução também. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, as autoridades sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. A outra tradução: admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Amém? Então nós observamos nesse terceiro capítulo, onde Paulo fala para Tito admoestar, falar com a igreja, ensinar-lhes o povo, para que eles se sujeitassem, obedecessem às autoridades. Na outra tradução aqui diz principados e potestades. Por quê? Porque existem principados e potestades angélicos, tanto da parte de Deus como da parte do inimigo, né? Os anjos caídos, aqueles que se rebelaram contra Deus junto com Satanás, a qual Paulo fala em Efésios capítulo 6, a partir do verso 11, que são demônios que têm autoridade maior sobre as legiões e as hostes. E também a Bíblia fala de principados e potestades no sentido humano, que é o que esse texto aqui está dizendo, que são governantes, guerreiros, autoridades, que têm poderes. Potestade se refere a poderes, assim como principados também vem da palavra príncipes, principal, né? De reis, príncipes, governantes. Então, nós, quando formos ler a Bíblia, só para dar uma ênfase aqui nesse assunto, vemos principados e potestades aqui. E vemos principados e potestades, por exemplo, em Efésios 6, capítulo 6, versículo 11, a seguir, versículo 11 e 12, vai falar sobre isso. Só que para entendermos o que está dizendo a Bíblia, temos que ver o contexto, né? O contexto aqui está falando de autoridades terrenas. O contexto de Efésios está falando de batalha espiritual, da armadura de Deus, de uma guerra que o cristão tem contra os demônios, né? Contra os espíritos malignos, os anjos caídos. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque muita gente quer entender a Bíblia, e esse é um princípio muito importante para aqueles que querem entender, estudar a Bíblia, é ler o texto e o contexto, né? Ler o versículo e o contexto. Tanto o texto anterior ao versículo, como depois. E se assim também não entender, ler o capítulo anterior ou posterior, e se assim também não entender, comparar esse texto com outros textos da Bíblia, né? Semelhantes, que falam sobre o mesmo assunto. Então, isso é o que eu aprendi a fazer, e é o correto, né? Para nós interpretarmos a Bíblia não conforme nós queremos, né? Mas interpretar a Bíblia interpreta a si mesma, né? Então esse é o princípio da reforma, a qual Lutero diz só as Escrituras, ou seja, só as Escrituras, elas interpretam-se a si mesmas, né? Não é necessária intervenção humana, mentalidade humana, o eu acho não existe na Bíblia. Quando nós interpretarmos a Bíblia, a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Deus nunca vai estar dizendo na Bíblia eu acho. Eu acho que o homem deveria honrar o pai e a mãe. Eu acho que o homem deveria fazer isso. Não. É mandamentos, palavras, ensinamentos. Então, é dessa maneira que a Bíblia fala. O homem é falho. Por isso que existem esses simples métodos, né, que todo mundo pode usar para interpretar a Bíblia. Então, a potestade dos principados aqui, que também na outra tradução já está falando governantes, autoridades, que é o mesmo significado, se refere a governantes. Na época bíblica era reis, né?
reis, senadores, imperadores, faraós, senhores, né, porque tinha escravidão também naquela época. E na nossa época hoje, que é democracia, são presidentes, governadores, prefeitos, vereadores, deputados e uma infinidade de cargos. São autoridades, né? E também nós observamos na escola, né? Qual que é a autoridade na escola? São os professores, né? E depois o diretor. Na polícia, qual a autoridade na polícia? Tem os soldados, tem o capitão, tem o tenente, o subtenente, o capitão, o coronel, e assim vai subindo a hierarquia. No exército é assim, na igreja também tem essa hierarquia, na família tem hierarquia. Aleluia! O pai é o cabeça, né? A mãe, depois a sua ajudadora, os filhos têm que estar sujeitos ao pai e à mãe e honrá-los. E é isso que ensina a Bíblia. Então, Paulo está dizendo para Tito, admoesta o povo que eles se sujeitem aos principais e potestades, aos governantes, aos poderes, às autoridades dessa terra, que eles obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Então é uma ordem de Deus que o cristão deve ser sujeito à autoridade. José, ele foi sujeito à autoridade. Foi sujeito ao faraó, não desobedeceu a Deus, não desonrou a Deus, foi sujeito. Ele só iria desobedecer o faraó se o faraó mandasse ele adorar seus deuses, né? Aí José não iria adorá-lo e também não iria estar descumprindo a palavra de Deus, né? Porque primeiramente obedecemos a Deus, depois as autoridades humanas, né? Mas se as autoridades humanas, como é no caso lá de Daniel capítulo 3 e Daniel capítulo 6, glórias a Deus. Em Daniel capítulo 3 nós vemos que o rei manda Sadraque, Mesaque e Abednego se prostrarem sobre uma imagem. Em Daniel capítulo 6 é mandado também que Daniel não orasse, né? Só que eles não obedeceram, né? Sadraque, Mesaque e Abednego não adoraram a imagem do rei, e Daniel também continuou orando. Então existe essa exceção a essa regra, né? A exceção é quando uma regra humana, um mandamento humano, uma ordem de autoridades humanas entram em desarmonia com a palavra de Deus. Então o cristão primeiramente tem que obedecer a Deus, né? Assim como Pedro, mandaram ele parar de pregar, ele disse, olha, importa obedecer a Deus do que vocês homens. Então ele continuou a pregação da palavra de Deus. Então este versículo diz que o cristão ele é obrigado a se sujeitar às autoridades. E não com birra ou com hipocrisia, mas sujeitar com amor e estar preparado para toda boa obra. Só a única exceção a essa regra é essa que eu disse. Se as autoridades da terra fizerem alguma lei, alguma ordem que esteja em desacordo, né, com a palavra de Deus, que fira a palavra de Deus. Por exemplo, só vou dar um exemplo. Se surgiu uma lei aqui no Brasil e for aprovada pelo Congresso, em que pastores, padres e qualquer entidade religiosa são obrigados a fazer casamento homossexual pela lei, homem com homem, mulher com mulher. Então nós não temos a obrigação de se sujeitar a essas autoridades nessa lei, nem obedecê-las. Por quê? Porque fere a palavra de Deus, vai contra o que ensina a Bíblia. Então é só um exemplo para nós esclarecermos. Lembra-lhes que se sujeite aos governantes, aos que governam, as autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Então você vai ser sujeito às autoridades para fazer toda boa obra que possível você puder fazer. Versículo 2: que a ninguém infame, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Não difame a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda a cortesia para com todos os homens. Não difame. Se tem uma coisa que Deus abomina e aborrece, é quem semeia contenda entre os irmãos, né? É quem difama autoridades,
Na internet mesmo nós vemos várias gente falando mal da presidente Dilma, falando mal desse ou daquele. Eu não estou aqui para defender ela, nem para apoiar os candidatos, porque política é uma decisão individual. Mas a Bíblia diz que nós temos que tomar cuidado para falar das autoridades. Temos que fechar a nossa boca. Porque o arcanjo Miguel, sendo a maior autoridade no céu, abaixo da Trindade, o arcanjo, ele não proferiu juízo contra o diabo, mas ele disse: o Senhor te repreenda. Ele não difamou o diabo. E uma das características dos falsos mestres, a Bíblia diz, é que eles difamam as autoridades, sejam elas autoridades na igreja, eclesiásticas ou autoridades governamentais, ou até mesmo os demônios, né? Ficam debochando dos demônios, falando que estão pisando na cabeça, falando que o diabo é um cachorro sarnento, e falam um monte de coisa, brincando com essas coisas, né? Sabendo que o inimigo também é uma autoridade espiritual do mal. Então nós temos que tomar cuidado com a nossa língua, né? Não é isso que o contexto aqui está dizendo, é falar de autoridades terrenas, é só para dar um exemplo, que a ninguém infame, ou seja, não difamem as autoridades. A política no Brasil está ruim, está, os políticos roubam, a grande maioria faz isso, mas não cabe a nós julgar. Nós não vimos eles roubando com nossos olhos, vimos? E se nós estivermos falando algo que não é verdadeiro, a Bíblia diz que Jesus vai nos julgar pelas palavras da nossa boca, não diz? Ele diz lá no Evangelho: pelas suas palavras será justificado, ou pelas suas palavras será condenado. Então nós temos que tomar cuidado, ainda mais que agora é uma época de eleição. A moda na internet, no Facebook, a moda agora é falar mal, né? É falar de política, é falar desse, daquele. Tem gente que até briga por causa de candidato, né? Então nós temos que tomar cuidado com isso. Aqui a ninguém infame, né? Eu vou mais além desse texto aí, que nós não difamemos nossos irmãos, né? Eu sei o pecado daquele irmão, eu sei o pecado daquela irmã, eu sei o pecado daquele. Então o cara sai falando para todo mundo do pecado dos outros. Isso a Bíblia condena. Muita gente não sabe, mas a Bíblia condena. Nem difame a ninguém, né? Ou seja, a ninguém. Ah, mas aquela pessoa é sem vergonha. Ah, mas aquele cara não gosta de mim. Agora que ele fez coisa errada, agora que eu vou falar mal dele. A ninguém difame. É a palavra de Deus. Jesus Cristo não ficou difamando ninguém, ficou? O que ele tinha que falar, ele não mandava recado. Ele chegava na cara das pessoas e falava com amor e com mansidão, primeiramente, né? E querendo a salvação delas, e não contar, não humilhá-las ou envergonhá-las ou levá-las a julgamento pelo povo. Então é o que a palavra de Deus nos ensina: a ninguém difame a ninguém. Então não fale mal da vida alheia. Por quê? Porque tem muita gente que vive falando mal da vida alheia. Depois que inventaram o celular, telefone, internet, a fofoca é mais forte do que nunca, né? Antigamente a fofoca tinha que estar pessoalmente, né? Um com o outro. Hoje, uma mulher na sua casa, outra mulher na casa dela, um homem também com o seu celular, o outro com o seu celular, outro lado da cidade, do mundo, pode fazer fofoca. Então nós temos que tomar cuidado com esse tipo de pecado, difamação. Deus, ele detesta essas coisas. Não sei se eu vou achar o texto aqui, mas eu acho que é o Salmo 115. Salmo de número 115. Vamos ver se esse salmo não é. Eu achei que era ele, mas não é. Ou é o 15 ou é o Salmo 15? Eu acho que eu estou ficando doido. É o Salmo 15. Falando 115 é o 15. Salmo 15. Olha o que o Senhor quer de nós. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? É uma pergunta. Quem habitará na tua presença? Quem morará no teu santo monte, né? Referindo-se aqui simbolicamente à salvação, à vida eterna, a morar junto com Deus na cidade celestial. Aquele que anda em sinceridade, pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Olha o que diz o terceiro versículo, com o que nós estamos falando. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo. Não vou continuar lendo o resto, porque
o mais importante para nós aqui é o terceiro versículo. Aquele que não difama com a sua língua. Então, esse habitará na presença de Deus. Aquele que não faz mal ao seu próximo, que não difama com a sua língua. E nós temos que tomar cuidado com a nossa língua, porque ela é um mal indomável, segundo Tiago, né? Ela é uma peçonha mortal. Ela é o menor dos membros do ser humano, mas ela causa estragos terríveis. E uma só faísca pode colocar fogo em toda uma floresta. Então temos que tomar cuidado com aquilo que sai da nossa boca, né? Com aquilo que sai dos nossos lábios. O apóstolo Paulo, lá em Efésios, vai dizer: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só as que promovem edificação para aqueles que o ouvem. A Bíblia também diz: vossas palavras sejam temperadas como sal, para ser agradável aos ouvintes. A palavra de Deus em Provérbios, eu não vou citar aqui, mas se nós lermos os 31 capítulos de Provérbios, vai ter dezenas e centenas de versículos que vai falar sobre a língua, sobre como nós devemos usar. Por exemplo, aí em Provérbios tem o seguinte: a morte e a vida estão no poder da língua. Então nossa língua pode ser vida ou pode ser morte para os nossos semelhantes. Pode ser medicina ou pode ser um câncer. Pode ser saúde ou pode ser destruição. Pode ser um instrumento de Deus ou um instrumento da maldição, do diabo. Então temos que saber usar nossa língua. Quer ninguém difame. Então temos que tomar muito cuidado com isso. Em falar não somente das autoridades, mas da nossa família, daqueles que estão conosco na mesma igreja, ou de outras igrejas, ou outras pessoas de outras religiões. Temos que tomar cuidado com aquilo que sai da nossa boca. Só deve sair a palavra de Deus, né? Eu sei que para nós que somos pecadores falhos, é quase impossível isso ser real, né? Mas se nós conseguíssemos essa bênção, né, da nossa boca só sair a palavra de Deus, eu tenho certeza que muitas dores seriam evitadas, né? Muitas mágoas, muitas contendas, muitas coisas ruins seriam evitadas. Porque lá em Tiago diz: aquele que quer ter dias bons nessa terra, refreia a sua língua do mal. Refreia. Então, esse pecado da língua é um pecado terrível, né? Quando as pessoas não sabem usar a sua língua. Que a ninguém difame, nem sejam contenciosos. A tradução diz altercadores. Então, não difame a ninguém, não sejam pessoas contenciosas, contendeiras, né? Tem gente que o sobrenome é confusão, né? Tem gente que consegue contender com todo mundo, arranjar contendas, brigas, discussões. Por quê? Porque não sabe segurar a língua, não sabe usar a língua como a Bíblia manda nós usarmos. Então, entram em confusões, em contendas, em brigas, em discussões desnecessárias, e até muita morte pode acontecer por causa disso, né? Por causa da língua. Não sejam contenciosos, não vos embriagueis com o vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. A contenda é uma obra da carne, a mansidão, a humildade é um fruto do Espírito. Amém. Então, é isso que nós temos que seguir. Tomar cuidado, não sejam contenciosos, não vivam a contender, a querer ser contencioso. Por que existe a contenda? A Bíblia responde por quê. Salomão diz lá em Provérbios: da soberba só provém a contenda, do orgulho. Então eu estou certo, o pastor também está certo, então nós vamos brigar porque nós dois achamos que estamos certos. Então ninguém vai ser humilde, ninguém vai ceder, ninguém vai perdoar. Então por isso que a Bíblia diz: da soberba só provém a contenda. Então pode ver, todas as contendas que tem na família, nos casamentos, na igreja, no trabalho, é porque tem a soberba lá no meio. Sempre ela vai estar no meio. Um querendo ser melhor do que o outro, um querendo prejudicar o outro, um querendo isso, um querendo aquilo, um achando que está certo porque conhece mais, o outro também acha que está certo porque sabe mais. Então, da soberba só vem a contenda, né?
Então não sejam, a ninguém difamem, não sejam, nem sejam contenciosos, né? Usem o seu corpo, sua boca, para trazer paz. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então quem ensinou isso foi Jesus. Então não tem como nós acharmos que Deus se agrada com essas coisas. Lá em Tiago vai dizer assim: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem impede a justiça de Deus. Então nós devemos ser prontos para ouvir, até porque já diz um provérbio antigo, não sei quem inventou, mas é verdadeiro, que Deus deu para nós 2 ouvidos, 2 olhos e uma boca. Por que será? Para nós vermos mais, para nós ouvirmos mais e falarmos menos. Se Deus quisesse que a gente fosse falador, tinha feito a gente com 2 bocas e 1 ouvido só. Então temos que tomar muito cuidado e vigiar com nossos lábios, né? Pedir para Deus pôr um freio em nossos lábios, né? Guardar os nossos lábios, que eles falem mal, mas que saiam palavras de saúde, de vida, de edificação, consolação, exortação, de evangelho, de mensagem da cruz, de louvor, de oração, tudo que agrada ao Senhor. Então ser cristão é isso, né? É deixar a sua língua para ser um instrumento de Cristo, né? Para deixar Cristo falar através de você, não só pelo seu testemunho, pela sua conduta, mas pela sua língua também, né? Até porque se eu ver uma pessoa falando um monte de palavrão na rua, ou o vizinho, escutar a briga do vizinho falando um monte de palavrão, o que eu vou pensar dele? Esse camarada não é crente, sabe? E com certeza não é, porque Deus não quer que isso aconteça, né? Então tem muita gente falando palavrão, brigando, falando alto. Talvez a pessoa nem comete esse pecado todos os dias, mas um dia ela se alterou, brigou e falou, orou, Deus perdoou, acabou. Mas a pessoa que vive todo dia nisso tem que tomar cuidado, porque e diz que é salvo, que é pastor ou pregador ou canta, cuidado, porque vai poder perder sua salvação por causa de não saber usar a língua, né? A língua pode ser tanto um instrumento de bênção, de justificação, disse Jesus, ou por elas, nossas palavras, poderemos ser condenados. Que a ninguém infame, não sejam contenciosos, mas modestos. A tradução mais cordatos, pessoa modesta, pessoa simples. Não quero ser chicão, ser chique no último, ser metido, nariz empinado, girafa, né? O crente que não é ovelha, mas é girafa, né? Pescoço erguido, se achando melhor do que os outros, né? Seja modesto. Hoje nós temos algo acontecendo nas nossas igrejas no Brasil e no mundo, que não é novo, já é antigo. O ministério apostólico. Apóstolos. A Bíblia está bem clara que os apóstolos, Jesus chamou 12, porque era uma representação das 12 tribos de Israel, né? Judas foi o traidor, entrou Matias no lugar dele, e depois dos 12 veio Paulo. Depois desses, todos os que surgirem depois, estejam bem intencionados ou não, não são apóstolos do Senhor Jesus. Por quê? Porque não viram a Jesus. E o primeiro requisito para ser um apóstolo é estar com Cristo. Atos capítulo 1 vai deixar claro isso, né? Quando eles vão escolher o sucessor para ficar no lugar de Judas, tinha que ser alguém que acompanhou todo o ministério de Jesus, desde as suas primeiras pregações até a sua morte e ressurreição. Está lá em Atos 1, é só ler. E outra coisa, autoridade apostólica ninguém tem. A igreja está fundada no fundamento dos apóstolos e profetas. Ou seja, não existem apóstolos hoje que têm novas revelações. Os apóstolos bíblicos são os únicos. Por quê? Porque eles foram que interpretaram o Antigo Testamento para nós.
através das cartas de Paulo, Pedro, Tiago, etc. Eles interpretaram a Bíblia, o Antigo Testamento, para nós. Esses são os apóstolos, aqueles que foram inspirados pelo Espírito Santo, que escreveram as Escrituras, também, que fazem parte do Novo Testamento. Os apóstolos. Agora, por que existem esses títulos hoje? Porque o povo já não é modesto, mas já ser pastor, bispo, presbítero, evangelista, isso aí para mim não serve, não. Eu quero ser alguém a mais. Eu quero ser igual aos apóstolos, semelhante, eu quero me equiparar aos apóstolos. Isso já tinha lá na Apocalipse. Não sei se é para a igreja de Éfeso, Jesus vai elogiar a igreja, Vocês colocaram a prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. 2 Coríntios, Paulo vai escrever a carta inteira em defesa do seu apostolado. Por quê? Porque surgiram na igreja de Corinto, nós vamos, com a graça de Deus, estudar as 2 cartas inteiras, vamos ver isso a fundo. Surgiram super apóstolos em Coríntios, que eram os falsos apóstolos. Então, desde a igreja primitiva, isso daí já vem acontecendo, Um monte de gente se auto-intitulando apóstolo, E a maioria que se intitula apóstolo é porque Deus deu uma profecia, deu uma revelação, deu uma ordem, ouviu um anjo, ouviu alguma coisa. Alguém profetizou para ele. Só que na Bíblia está claro, apóstolos foram aqueles que andavam com Jesus, enquanto ele esteve na terra, e depois também Paulo. Agora, quem não quer obedecer, não vai obedecer. Então sejam modestos, pastores, pregadores, que já não tem mais essa característica, ser modestos. Quero pregar. Tem pastores que já não andam de carro velho, pastor. Se eu convidar eles para pregar na igreja nossa ou em outras igrejas, e o irmão for buscar ele no aeroporto ou na rodoviária, com um Fusca ou de uma carroça, eles não vão aceitar. Eles querem carro zero, carro novo, carro importado, carro chique. Isso eu falo. Não é coisa que eu estou inventando, é coisa que nós já vimos acontecer. Então não tem mais modéstia. Só se eu for no hotel 5 estrelas. Senão eu não vou pregar na sua igreja. Se a oferta for grande, ternos de 5, 10, 15 mil reais. Um terno. Sapatos caríssimos. As mulheres deles então nem se fala. Roupas caras. Não que isso seja pecado, não estou dizendo isso. Mas a Bíblia diz que temos que ser modestos. É claro que se Deus me abençoar, for empresário, ganhar 50 milhões por mês, para mim não vai ser nada um terno de 15 mil. Nem vai ser como está jogando dinheiro fora. Que eu tenho muito dinheiro. Mas o que acontece é que esses camaradas usam o evangelho para esbanjar o poder, dinheiro, bens materiais. Perderam toda a modéstia, Então sejam modestos. Paulo está falando para Tito dizer para o povo daquela época. Sejam pessoas modestas, mostrem toda a mansidão para com todos os homens. Sejam cordatos, dando prova de toda a cortesia para com todos os homens. Então nós vamos ver na Bíblia agora, no Novo Testamento, Jesus viveu uma vida modesta. Paulo, um dos maiores exemplos nossos depois de Jesus é Paulo, viveu uma vida modesta. Pedro também, o apóstolo João também, vários cristãos viveram uma vida modesta, ou seja, uma vida simples. Não quiseram esbanjar algo que eles não tinham. Eles se consideravam tão somente servos de Deus, mesmo sendo apóstolos, sendo servos de Cristo, escravos de Cristo. Por quê? Porque eles tinham essa humildade, essa modéstia que muita gente hoje já não tem mais, não tão contente mais em ser pastor, evangelista, pregador, querem ser conferencista, doutor em divindade, que tem também já esse nome que eles colocam, doutor em divindade, conferencista, não sei o que tem, e patriarca, pai apóstolo, que é o pai dos apóstolos,
tem também, não é? Aqui no Brasil mesmo. Então temos que tomar cuidado, né? A modéstia fica muito longe de muita gente. Por quê? Porque perderam o foco, né? O alvo. Acham que título impressiona Deus. Títulos podem impressionar somente o homem, né? Deus ninguém pode impressionar. Mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Então a Bíblia manda a gente ser manso, mostrar a mansidão, não é só para aqueles que estão na igreja ou que são da nossa família, mas para a gente mostrar a mansidão para com todos os homens, sejam eles amigos ou inimigos, sejam eles crentes ou descrentes, sejam eles obedientes a Deus, como também rebeldes a Deus. Porque Deus mostra a mansidão para com todos os homens, e nós somos maus, né, diz a Bíblia, e Deus manda a chuva descer sobre nós, e Deus manda comida para nós, e nós que somos maus, vamos dar comida aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial não vai dar bem àqueles que o pedem. Então se nós que somos maus, vamos dar boa comida aos nossos filhos, como que o Pai Celestial vai tratar mal a humanidade? Então ele manda chuva, faz o sol nascer, e esse é o exemplo que temos que seguir, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Lembrando lá de Mateus 11, Jesus vai dizer: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Humildade tem a ver também com modestos, né? Pessoas modestas. Terceiro versículo. Porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Isso aqui é forte, hein? A outra tradução: pois nós também, outrora, éramos necios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando uns aos outros. Éramos, pode ver que Paulo fala no passado, agora ele estava salvo. Então, quem é salvo, e se tem alguma característica que está escrito aqui, esse tal não é salvo. Por quê? Porque não houve mudança, não houve regeneração. Ele não nasceu de novo. Seu caráter não foi transformado. Não foi criado nele uma nova criatura. Aleluia. Jesus disse a Nicodemos: quem não nasceu de novo, não entrará no reino dos céus. Então, a característica de quem nasce de novo são obras diferentes. Olha as obras daqueles que não conhecem a Deus e não são salvos, portanto. Porque também nós éramos, no passado, Paulo está dizendo que ele também fazia parte, no outro tempo, insensatos. Ou seja, pessoas que não têm sensatez, que não têm entendimento das coisas de Deus. Insensatos, ignorantes, pessoas que não conhecem a palavra de Deus, são nécios, né? Loucos, porque a Bíblia diz lá em Salmos: disse nécio no seu coração, não a Deus. Então, nós éramos insensatos. Então, se a pessoa diz que é salva, hoje, eu sou salvo, mas ela é nécia, é insensata, ou seja, é ignorante, não conhece Deus, não conhece a palavra de Deus, é impossível essa pessoa ser salva, porque a salvação vem pelo Evangelho, que é o poder de Deus. O Evangelho está na palavra de Deus, na palavra pregada, na palavra ensinada, na palavra meditada, na palavra lida. Então quem é insensato, quem não lê as Escrituras, não examina a palavra de Deus, não ouve a palavra de Deus para ter a fé da salvação, né? Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então quem não ouve para ter a vida transformada pela palavra de Deus, pelo Espírito de Deus que trabalha pela palavra, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo vai convencer o homem do pecado. E aonde que fala do pecado? Na Bíblia, nos mandamentos, na palavra de Deus, do juízo e da justiça. Aonde que fala do juízo e da justiça? Glórias a Deus. Na Bíblia. Então quando a Bíblia é pregada sobre o pecado, sobre a justiça, o juízo, o Evangelho de Cristo, então a fé vem.
E o Espírito trabalha através disso, através da pregação da palavra. Paulo vai dizer em Coríntios: aprove a Deus salvar aqueles que creem pela loucura da pregação. Então, no tempo éramos insensatos, desobedientes. Desobedientes. Nas duas traduções agora é a mesma palavra. Desobedientes. Então, aí eu sou salvo. Mas é desobediente. Não obedece a palavra de Deus. Diz que ama Jesus, mas não guarda os seus mandamentos. Tem uma contradição, não tem? Porque Jesus vai dizer o que em João capítulo 14? Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Aquele que diz que me ama, mas não guarda os meus mandamentos, é mentiroso, diz a Bíblia. Não é eu que estou dizendo. É a Bíblia que diz: eu sou salvo, se eu morrer, eu vou para o céu. Mas eu sou desobediente ao Evangelho, à palavra de Deus, ao Espírito Santo. Então, eu não sou salvo coisa nenhuma. Eu estou enganando a mim mesmo e vou ouvir aquela palavra de Jesus: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não os conheço. Mas, Senhor, eu profetizei, Senhor, eu ofertei, Senhor, eu participei dos cultos, Senhor, eu preguei, Senhor, eu curei teu nome, Senhor, eu expulsei demônios, Senhor, eu era pastor, Senhor, eu era evangelista, Senhor, eu cantava, Senhor, eu fazia parte do grupo de oração, Senhor, eu fazia evangelismo nas ruas em teu nome, Senhor, eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu fazia caridade. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Porque obras não podem salvar ninguém, né? Nós somos salvos para as boas obras. Milagres, Deus nos usar, também não é prova de salvação. É isso que Jesus está ensinando. Eu pregar bem, Deus me usar para converter almas, demônios saírem, enfermos serem curados, milagres acontecerem espantosos. Isso não prova que eu sou de Deus e sou salvo. É o que a Bíblia diz, né? E isso é um escândalo para muita gente, né? Porque geralmente os que são de Deus hoje, na cabeça da maioria dos crentes, é quem faz milagre, é quem tem uma multidão seguindo, é quem fala e acontece. Esses, na visão delas, são de Deus. Só que muita gente vai ser enganada. Jesus já deixou escrito que em meu nome farão sinais, né? Então está escrito e vai se cumprir. Queira Deus que nós não façamos parte disso, né? Meu Deus! Então, meu Deus. Devemos tomar cuidado. A desobediência, né? Jesus ensinou-nos muitas coisas. Não vou falar tudo aqui, porque senão ficaria anos e anos falando. Então temos que obedecer Deus, obedecer a palavra de Deus, obedecer o que o Espírito Santo fala conosco através da palavra. Extraviados, na outra tradução, deixa eu achar aqui, desgarrados. Por a caneta em cima para não perder. Desgarrados, extraviados, desgarrados. É o mesmo significado, né? Que fala sobre ovelhas desgarradas, né? Então Paulo está dizendo: em outro tempo eu era desgarrado, eu era uma ovelha extraviada, perdida, mas eu fui achado agora. Eu faço parte do rebanho de Jesus, do sumo pastor das ovelhas. Então, quanto crente, quantos irmãos são crentes, mas sozinhos? Eu sou um crente solitário, né? Não frequento nenhuma igreja, porque todas estão erradas, né? Na Assembleia tem isso que eu não concordo, na Batista tem aquilo, e sim vai achando defeito em todas, né? Nenhuma igreja para ele se encaixa no padrão dele. Então, por que ele não funda uma para ele, então? Funda uma e começa, não é? Funda uma, mas não quero, eu quero ser um crente solitário, não preciso ir na igreja. Então, não é a característica de um salvo, porque o salvo, ele é resgatado para o aprisco das ovelhas. Aleluia, glórias a Deus. Então, o cristão, ele tem que procurar um povo de Deus para ele estar junto, né? É claro que vai ter falhas, é claro que vai ter erros, vai ter heresias muitas das vezes, vai ter muitas falhas, mas a Bíblia manda nós não deixar a nossa congregação, como é costume de muita gente fazer, né? Não diz lá em Hebreus? Não deixar a vossa congregação. Ah, mas aquela igreja que eu vou não gosto, eu não vou em nenhuma mais. Então vai em outra, procura outra. É impossível que não vai existir nenhuma, né? É impossível.
Ah, mas eu moro numa fazenda, dá para ir na igreja. Aí já é outro caso, né? Ah, eu moro num outro país aqui na Arábia, né? Aqui não tem igreja. Aí já é outro caso, né, pastor? Totalmente diferente. Essa pessoa está num lugar onde tem igreja, tem a oportunidade de estar junto e não está, ele está desobedecendo a palavra de Deus. Ela está se extraviando do rebanho do Senhor, das ovelhas de Cristo. Extraviado, desviado, né? Desgarrado, perdido. Mas Cristo me achou. Antes eu era assim, agora não. O que Paulo fazia antes dele conhecer a Deus e ser salvo? Servia várias concupiscências e deleites. Escravos de toda sorte de paixões e prazeres. Aqui agora é forte, hein? Quantos crentes que diz que são salvos, mas estão vivendo nisso ainda? Paulo diz, está errado. Noutra hora eu fazia isso, agora eu já não faço mais. Por quê? Porque eu sou apóstolo? Não, porque eu sou salvo, primeiramente. Paulo está dizendo. Então você tem que ensinar isso à igreja, Tito. Que quem é salvo não pode mais ser escravo dos desejos, da carne, dos prazeres, escravo da glutonaria, escravo da bebida, escravo da nicotina, escravo da pornografia, escravo do adultério, escravo da fofoca, escravo do jogo, da jogatina, né? Das apostas, escravo das músicas que corrompem a mente, né? Escravo dos maus costumes, escravos do dinheiro, escravos de todo tipo de mal que existe nesse mundo. O cristão já não é mais escravo do pecado, porque ele foi libertado. Ele conheceu a verdade o libertou. O Filho de Deus o libertou, para agora ele viver não mais debaixo do domínio do pecado, mas debaixo da graça de Deus, conforme ensina lá em Romanos, capítulo 5, 6, vai falar sobre isso. Que Cristo nos salvou para uma nova vida, para viver agora e oferecer o nosso corpo como membro de justiça, membro de salvação, membro que vai honrar o nome santo dele, servindo a várias concupiscências e deleites. Eu servia isso antes de eu conhecer a Cristo, Paulo está dizendo. Agora que eu conheço a Cristo, fui salvo pela sua graça e misericórdia, agora eu sirvo a Ele, eu faço o que Ele quer, o que Ele manda, o que Ele diz na sua palavra para mim fazer. Eu obedeço a Ele e não mais ao meu corpo, aos meus desejos, vivendo em malícia e inveja. Na outra tradução diz vivendo em malícia e inveja também, a mesma coisa. Então, eu sou salvo, mas eu vivo em malícia, eu vivo com inveja, então eu não sou salvo, porque o salvo não vive em malícia e inveja. O salvo, ele não é um malicioso, coração maligno, mente maligna, maquiavélica, invejosa. Não, o Espírito que está nele o transformou. Ele não tem mais a malícia, mas ele tem a pureza, o amor. Ele não tem mais a inveja, mas ele tem o amor. Ele deseja o bem das pessoas e não o mal. Ele não cobiça o que as pessoas têm. Ele é grato por aquilo que Deus lhe deu. Se ele tem o que comer, o que beber, ele já está contente. Essa é a característica do salvo. Mas quem não é salvo e diz que é, mas vive em malícia e inveja, mesmo frequentando igrejas, pregando até, cantando, tomando ceia, fazendo votos, mas se viver nisso, não é salvo. Porque isso aqui Paulo fala no outro tempo, no passado, ou seja, antes de conhecer a Deus. Se conhecer Deus, tem que haver mudança, tem que haver transformação. João Batista disse, produzam frutos dignos de arrependimento. Odiosos, odiando uns aos outros. Então, odiosos. Eu sou salvo, mas eu odeio aquela pessoa. É um tal de ódio, um odiando o outro. Não é salvo. Infelizmente não é. Porque o que a Bíblia diz, não aqui, mas lá em 1 João, aquele que odeia não é de Deus, porque Deus é amor. E devemos amar nossos irmãos, não fazer como Caim, que odiou seu irmão. E não era de Deus, porque quem odeia seu irmão, diz a Bíblia, lá em 1 João, é homicida.
e fere o mandamento de Deus, que é não matarás. Ah, mas eu não matei ninguém, eu esfaqueei. Mas se você odiar, para Deus não tem diferença nenhuma do assassino, do serial killer de você. Escândalo, é escândalo, né? Eu falar isso agora aqui, no púlpito, na pregação, é um escândalo para muita gente. Mas é o que a Bíblia diz. Aleluia. Ah, eu não sou adúltero. Mas se você olha para uma mulher com intenção impura, você já adulterou. Pode ser escândalo para nós, pode ser escândalo para o mundo, mas é a verdade de Deus. E Deus tem compromisso com essa verdade, com essa palavra. Então muita gente vai para o inferno, porque adulterou só nos pensamentos, nos desejos, porque odiou no coração as pessoas. Essa é o que ensina a palavra. Por isso que o reino de Deus, o caminho é estreito. Por quê? Porque se você viver para si mesmo, é impossível você ir para o céu. Por quê? Porque o nosso coração é exatamente isso. Ele tende exatamente essas coisas. A vingança, ao ódio, ao orgulho, a sensualidade, a luxúria, a avareza. Por isso que Jesus diz, quem quer vir após mim e seguir meus passos, tem que negar a si mesmo. Tomar sua cruz todos os dias e me seguir. Odiosos, odiando uns aos outros. Tem pessoa que vê televisão, fica revoltado, porque vê o cara matando o outro, o pai matando o filho matando o pai, o irmão matando o outro irmão, o cara matando 10 pessoas de uma vez só. Só que nós temos que olhar por outro lado da moeda. Se nós odiamos alguém ou outras pessoas, nós também somos para Deus assassinos. Essa é a moral de Deus. Deus, quando julgar o homem, não vai julgar o homem pelo que eu acho que é certo ou errado, ou o pastor acha que é certo ou errado. Deus, quando for julgar a humanidade, Ele vai julgar pela palavra dele. Por isso que Jesus disse, não sou eu que vou julgar vocês nos últimos dias, mas é a palavra que eu tenho pregado. Ela vai julgar vocês. Então é a palavra de Deus que vai julgar a humanidade. E para Deus, quem odeia alguém, seja familiar, seja amigo ou inimigo, até que pode ser um ódio invisível a todo mundo, mas para Deus tudo é visível, tudo é patente, tudo está nu diante dele. A Bíblia diz, diante dele os pensamentos e intenções do coração serão revelados e julgados. Então quem odeia seu irmão na Bíblia é um assassino. Jesus vai dizer também, se você chamar seu irmão de louco, será real também no fogo do inferno. Então, palavras, difamações, palavras ditas na ira. Por isso que temos que buscar a mansidão, a humildade, o amor, porque todas elas combatem todo esse tipo de obra da carne. Odiosos, odiando uns aos outros. Paulo dizia, eu vivi assim, agora eu conheci a Cristo, eu vivo amando uns aos outros. Ah, mas as pessoas me odeiam, eu amo elas. Mas elas fazem mal para mim, eu pago elas com o bem. É o que ensina a Escritura. Elas me perseguem, eu oro por elas, para Deus salvá-las, para Deus iluminá-las. Ah, mas elas batem na minha cara, é outra face. É radical, não é? O Evangelho é radical. Jesus é radical. Por isso que muita gente distorce o Evangelho, não prega mais o Evangelho, mesmo sendo evangélico. Pastores não pregam mais o Evangelho, porque o Evangelho é radical. E se eles resolverem pregar a verdade do Evangelho, a igreja deles de 100% vai cair para 30%, 20% só. Por quê? Porque é a palavra, se não cair menos ainda, né? Versículo 4. Mas quando apareceu a benignidade e caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, versículo 5, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo nosso Senhor, para que, sendo justificados pela sua graça,
sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então aqui está a salvação. No tempo fazia isso, mas quando a bondade de Deus, a benignidade, o amor de Deus, nosso Salvador, se manifestou para mim, Paulo está dizendo, não pelas obras de justiça que eu fiz, não pelas obras que fiz, aleluia, mas pela sua misericórdia, Ele me salvou pela lavagem da regeneração, o novo nascimento e da renovação do Espírito Santo. Aqui eu acabei de dizer já, que quem nasceu de novo tem a vida transformada, né? Agora quem diz que é salvo, mas vive nas práticas da carne, do pecado, do mundo, não nasceu de novo ainda. Pode até ser batizado nas águas, mas se não nascer de novo, não herdará o reino dos céus. Batismo nas águas é um cumprimento do mandamento de Jesus, mas eu me batizar não significa ainda que sou salvo. Se eu não for convertido, regenerado, se Deus não me salvar, não transformar no caráter, se não houver transformação conforme ensina o Evangelho, verdadeiro arrependimento, o batismo será vão. Assim também como a pregação, profetizar em nome dele, dizer que ele é Senhor, até mesmo fazer cego enxergar em nome dele. Se não houver regeneração, apartar-vos de mim, porque não vos conheço. É o que ensina a Bíblia. Então, essa é a obra da salvação, que abundantemente Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, esse é o amor de Deus, é o Evangelho da graça de Deus. Não pelas nossas obras que fizemos, mas pela sua misericórdia. Olha o verso 7. Para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então fomos justificados pela graça, não pelas nossas obras, mas pela misericórdia, pela graça de Deus e pela fé, que também é um dom de Deus. Sejamos feitos herdeiros. Herdeiros do quê? Do céu, da vida eterna. Aleluia. Então essa é a obra da salvação. Versículo 8 agora. Esses 4 versículos, eu fui meio rápido porque está falando sobre a salvação, né? A obra da salvação. Aquilo que Deus faz no coração dos salvos, né? Versículo 8. Fiel é a palavra, e isto queremos que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Então você é salvo, não é porque você fez boas obras, mas uma vez sendo salvo, a palavra é fiel, que você que crê em Deus, aplique-se às boas obras. Aleluia. Faça boas obras. Ajude os pobres, se você puder ajudar. Dê cestas básicas, dê roupas a quem está nu. Visite aqueles que estão enfermos. Cuide das viúvas e dos órfãos. Visite os presos, os encarcerados. Ajude os obreiros, ajude os pregadores, os missionários. Ajude o seu próximo, ame o seu próximo. Seja um bom samaritano. É o que ensina a palavra de Deus. Senão o nosso evangelho é falso, né? Senão, se o evangelho de Deus não nos transformar numa nova criatura, que vai ter novas obras, que são boas obras, frutos do Espírito Santo, então não foi o verdadeiro evangelho que operou em nós, foi o falso evangelho, que é o que mais tem operado hoje na nossa geração. Falso evangelho que produz convencidos e não convertidos, né? Que produz números e não qualidade, né? Quantidade e não qualidade. O Evangelho produz isso. Versículo 9. Mas não entre em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Então não entres em questões loucas, questões. Quantas questões loucas hoje temos, né? Se quisermos debater textos da Bíblia
mistérios da Bíblia, mistérios de Deus, né? Que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, diz a Bíblia, as reveladas a nós, né? Então, quantos mistérios existem na Bíblia, né? Quantas coisas existem? Por exemplo, existe dinossauros, né? É fato que existiu dinossauros. Foi antes do dilúvio? Foi antes da primeira criação dos céus e da terra? Ninguém sabe. Foi há milhões de anos, como dizem os cientistas? Ninguém sabe. Mas não adianta a gente querer ir lá na internet, né, ou começar a debater com os outros. Paulo está dizendo, não faça isso. Não entre em questões loucas, você não sabe. Que tamanho que eram os gigantes de Gênesis, capítulo 6, nós estávamos falando. Que tamanho que eles chegaram. Eles eram filhos de anjos mesmo que foram expulsos do céu. Eles eram filhos da descendência de Sete. O que eram aqueles homens? Predestinação e livre-arbítrio, que é o calvinismo, né, e o arminianismo. Eu falo sempre, não sou nenhum dos dois, né? A Bíblia fala de predestinação e fala da nossa responsabilidade. Então, tem questões que é difícil a gente entrar. Por quê? Porque são mistérios que só cabem a Deus. Amém. São coisas que só cabem a Deus. A Bíblia brincava sobre predestinação. Ela diz que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Já nos conheceu, já nos formou. Salmo 139 vai dizer que todas as nossas obras já estão escritas no livro de Deus. Tudo está no controle da mão do Deus soberano. Questões loucas. Genealogia. O que é genealogia? Nomes, né? Descendência. Isaac veio de Abraão, Jacó veio de filho de Isaac, Isaac pai de Jacó. Essa genealogia, né? É a linha da família, né? Genealogias e contêineres. Você acredita que na época bíblica eles entravam em contexto por causa de genealogia? Na época da igreja do Novo Testamento? Genealogia, né? Genealogia. Contendas e contendas. E nos debates acerca da lei. Ou seja, debater acerca da lei. Que lei ele está falando? Lei de Moisés. Não pode comer carne de porco. Lei de Moisés falava. Guarda o sábado. A lei mandava guardar o sábado. Tem várias coisas ali na lei. Apedreja as mulheres adultas. Então eles ficavam debatendo coisas desnecessárias, a fé e a salvação. Debates acerca da lei. Porque são coisas inúteis e vãs. Eu coloco as pregações minhas, que Deus nos abençoe e nos dá, na internet. Tem alguns que ouvem, tem alguns que querem já discordar, né? Querem dizer, você pregou isso é heresia, o que você falou é errado. Se a gente for da tela, começa um debate. Se o debate começar, dura dias, semanas, meses e não tem fim. Ou seja, foi inútil, foi em vão. Por quê? Perdemos tempo com pessoas que talvez não queiram nada com Deus. Simplesmente elas querem se achar que sabem mais ou achar que estão certas e acabou. Então elas vão fazer de tudo para provar que o argumento delas está certo. Então temos que tomar cuidado com essas questões loucas, genealogias, debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Debate sobre oração ninguém debate, percebeu já? Debater sobre missão, vamos fazer missão, vamos ganhar almas, vamos pregar o Evangelho, vamos orar, vamos fazer um debate aqui de fazer caridade, né? Quais são os tipos de caridade que Deus manda nos fazer? Isso ninguém faz. É sempre debate acerca da lei, genealogias, questões loucas, que vamos para o disco voador, por exemplo, né? Muita gente relata que já viu disco voador. Eu vou falar que é mentira? Elas podem ter visto. Tem imagens na televisão, muitas podem ser manipuladas, feitas no computador, podem, mas grande parte pode já ter visto mesmo. Só que são questões loucas, né? Sabemos que pode, e quase certeza que é o inimigo enganando as pessoas. Não, o disco voador, né? Vamos supor, você é um cidadão, você é especialista em fazer avião. Uhum.
Não está entendendo o que eu quero Então, dizer? pode ser um... Você é especialista em fazer avião. Quem faz o avião fala o disco voador. O disco voador é esse... Como chama isso aqui mesmo? Ventilador? O disco voador é o ventilador. Pode ser também, o pastor falou, tem. Já pode ser uma tecnologia que o homem tem, muito avançada, que está escondida, os governos escondem de nós. Há muito tempo, há muito tempo. Então, nós temos que tomar cuidado com essas questões loucas, né? Porque... Agora não tem o que eles falam. Porque daí você vê duas, deixa eu achar a palavra certa aqui, não estou tomando teu tempo, você vê duas versões. Ele não fala que ele só viu o disco voador. Já vai pôr outras coisas por meio que ele viu também. Então essas outras coisas daí não pode concordar. É mais ou menos uma questão que deixa a nossa mente embaralhada. Pode existir vida fora desse planeta? Existe, a Bíblia diz que existe, né? Os anjos, existe o céu, ou seja, não é desse planeta. Então nesse sentido existe. Agora se existem outros planetas, que Deus criou outros tipos de vidas em outros lugares do universo, que o homem não consegue explorar, que nem os telescópios conseguem chegar, pode ou não existir, não sabemos. Deus não quis, se existir, Deus também não é obrigado a revelar tudo para nós. Deuteronômio 29 diz o quê? As coisas encobertas pertencem a Deus, as reveladas pertencem a nós. Vamos continuar o versículo 10 agora. A homem herege, depois de uma e outra admoestação, evitam, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Então, é um conselho que Paulo está dando para nós aqui, e devemos segui-lo, se quisermos evitar constrangimento, perda de tempo. O homem herege, ou a mulher herege, ou o pregador herege, ou o cristão herege, ou a igreja herege, repreende ela. Na primeira, na segunda vez, como ensina a Bíblia, né? Se o teu irmão pecar contra ti, repreende ele. Se ele não ouvir, chama duas testemunhas. Se não, considera ele como publicano. Fala toda a igreja e considera como publicano. Então, é o homem que é herege, ou seja, que já é outro caso diferente, né? Que prega heresias, coisas fora da Bíblia, que existe muita gente aí. Podemos até debater com eles, para repreendê-los, para mostrar a verdade, uma e outra vez. Não ouviu? Evita-o então. O que é evitar? Evita conversar com ele. Não para ter ódio dele, você vê na rua virar cara, cumprimenta ele, seja educado. Mas não precisa ser amigo, não precisa conversar ou debater a vida inteira com a mesma pessoa. Ora por ele somente. Repreendeu uma, duas vezes. Não ouviu? Só ore para Deus ter misericórdia e salvá-lo. Por quê? Porque sabendo que esse tal é pervertido, peca, estando já em si mesmo condenado. Então, quando a gente aprende isso aqui, irmãos, é uma grande bênção, porque a gente vai parar de ficar insistindo com um monte de gente que não quer saber nada com nada, né? Quer continuar na mentira, quer continuar no engano, quer continuar fazendo o que desagrada a Deus. Então, continue, né? O próprio Deus manda. Está lá em Apocalipse, quem é sujo, suje-se mais ainda. Quem é injusto, pratique mais a injustiça ainda. Quem é santo, santifique-se mais ainda. Por quê? Por que ele está falando isso? Deus está sendo duro? Não. Ele está dizendo, vocês não querem a santidade, não querem as coisas boas? Então, façam as coisas erradas. Continuem. Porque por um pouquinho ou por muito, você vai para o inferno do mesmo jeito de pecado. Então já façam de uma vez. Porque para onde você vai é um lugar eterno. É um lugar de sofrimento e engano. Então esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Versículo 12. Quando te enviar Artemas ou Tiquico, procura vir ter comigo a Nicópolis, é uma cidade da época lá, porque deliberei invernar ali. Então, Paulo está dizendo, olha, quando te enviar Artemas ou Tiquico, que eram obreiros também, pregadores da palavra de Deus, procura vir aqui comigo na cidade de Nicópolis, porque eu quero passar o inverno aqui. Então, isso é nada mais do que uma coisa até humana, né? Porque o inverno aqui no Brasil é até gostoso, né? Só que o inverno lá naquela parte, tem lugares que nevam e fazem um frio terrível. Então no inverno, na maioria das vezes tem que ficar em casa, fechado. Não dá nem para trabalhar, nada. Tem que ficar fechado, porque o gelo, as neves são tantas que
Você sair lá fora, você morre congelado. Então eles ficam tipo hibernados, né, nas suas casas. Eu vi esses dias vídeos no Canadá, pessoas que moram lá no Canadá, brasileiros. O inverno lá, quando cai aquela nevasca, mesmo aquele inverno terrível, não é igual que você fica brincando na rua no inverno, anda, né? Anda de carro, a neve cobre tudo, cobre as ruas, tem que passar com um tratorzinho para tirar as neves. Então a maioria fica presa dentro de casa, né, por causa da neve, do frio, do gelo. Então Paulo está dizendo aqui uma linguagem simples: eu quero passar o inverno aqui em Nicópolis, se você puder vir, venha passar junto comigo. Versículo número 13: acompanha com muito cuidado Zenas, doutor da lei, e Apolo, para que nada lhe falte. Então, esses dois obreiros, Zenas, um doutor da lei, um mestre na igreja, que ensinava a palavra de Deus. Apolo também, que já fala dele em Atos dos Apóstolos. Em Corinto, Paulo vai falar sobre Apolo também, um grande homem de Deus também. Acompanha eles, Tito, para que nada falte a eles, não falte comida, roupa. Cuide deles, porque eles são os obreiros, são os pregadores, são aqueles que estão servindo a igreja com a palavra de Deus. Então, cuida deles, né? Não os desampare, ajude eles, né? Provê a eles o sustento, o pão de cada dia, a roupa, ajude eles. É o que a palavra de Deus aqui está dizendo. Por quê? Porque nós vemos mesma coisa enviar um missionário. Vou enviar um missionário para outro país ou para outra cidade. Mas se eu, junto com a igreja, que enviamos aquele missionário, não providenciarmos o salário para ele, o salário para ele poder comer ali, sobreviver e pregar o evangelho, nós estamos desobedientes à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz o quê? O obreiro é digno do seu salário. É claro que podemos abrir mão, né? Paulo abriu mão dos salários muitas das vezes, da oferta. O salário que eu falo não é ficar rico, como muita gente fica, mas ele abriu mão, trabalhou com as próprias mãos para não ser pesado às igrejas que eram pobres naquela época, né? Então tem esse caso também. Mas tem casos de megas igrejas que enviam missionários e abandonam eles no campo. Não tem? Megas igrejas pedem oferta, falam até que é oferta para missão, mas você vai ver, não vai nada para missão. Ou se vai, é só uma parte. Eu já vi isso, um pastor me dizendo, um pastor que tem o trabalho, lá onde a gente queria ir, e foi levantado na igreja sede dele uma oferta para a missão, para comprar um carro novo. E deram um carro velho para ele. A oferta foi grande, dado para comprar um carro novo, mas a igreja pegou todo o dinheiro e só comprou um carrinho velho para ele. Então, já começa com a mentira, né? Então, Paulo está dizendo, cuida bem disso. Se a igreja cuidasse bem dos missionários, muita gente ia querer ser missionário. Por que a maioria não quer ser mais missionário? Porque sabe que o negócio é estreito, né? E é só pela misericórdia de Deus mesmo. Por que a maioria não fala em missão, não prega sobre missão? Porque não lhes é conveniente. A maioria hoje está preocupada em quê? Com a sua própria denominação, em crescer a igreja local onde ela está. Só estou preocupado com aqui. Japão, África, que se vire. Deus é quem envia outros para salvar eles. Então, não tem uma preocupação com a missão. Versículo 14. E os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. Mais uma vez, boa obra, né? Aos nossos, ou seja, a igreja, que eles se apliquem às boas obras, nas coisas necessárias, e não sejam pessoas sem fruto nenhum. Versículo 15. Saudam-te todos os que estão comigo. Sauda tu os que nos amam na fé. A graça seja com vós todos. Amém. Amém? Então, uma saudação para toda a igreja e a bênção apostólica. A graça seja com todos vós. Amém. Amém? Vamos colocar em pé.